Boa noite, galera. Tudo bem? Eu sou o professor Wendel Alves. Eu sou o professor da UFPB. Sou mestre em Direitos Humanos. Sou advogado e também sou especialista em Direito. Eu vou ficar, galera, no método 2.0, Banca CESP, SGV, com a disciplina Direito Administrativo. Turma, aqui a gente vai tratar sobre os principais pontos que envolvem o direito administrativo e que caem em prova. Tá bom? Então, não se preocupe, que eu vou tratar aqui sobre os principais pontos para vocês gabaritar questões de concurso público. Fica tranquilo, porque eu vou trazer aqui um estudo horizontal e um estudo vertical e, consequentemente, eu vou tratar com vocês legislação, doutrina, jurisprudência, princípios e vou trazer também aulas sobre questões de concurso público. Então, não se preocupe, porque a gente vai trazer aqui para vocês o melhor material, as melhores videoaulas. A gente vai fornecer para vocês toda a acessibilidade para que vocês realizem o sonho, que é a aprovação em concurso público. Então, não se preocupe, vamos com a gente, vamos com tudo, e assim, foque em concurso público. Olha, não fiquem tristes com reprovações, não fiquem tristes por dificuldade. Geralmente, as pessoas estudam em trabalho e passam em concurso público. Então, fica tranquilo se você estuda, se você trabalha, dá para passar, dá sim. Professor Anderson estuda e trabalha, professor Ari estuda e trabalha, eu estudo e trabalho. E também não fique triste com reprovações. A gente é fruto de reprovação. Eu fui fazer o concurso de promotor do Ceará, fui reprovado esse ano. Mas aí que tá, galera, estou bem perto de realizar um grande sonho, que é ser promotor de justiça. Fiquei na delegada do Espírito Santo, passei na primeira fase e a segunda fase foi cancelado, o concurso todo foi cancelado. Então, assim, para mim, foi um avanço muito grande, porque foi o primeiro concurso de delegado que eu fiz e passei na primeira fase. A gente vai com vocês, reprovações podem vir e a gente tem que focar na aprovação. Então, pensamento positivo na aprovação é importante, importante demais. Como estudar para concurso público, a gente vai trazer aqui, galera. E o estudo para concurso público é um estudo diário. Então, vocês que estão começando e quem já está avançado, continua na luta, tentando, buscando, porque é importante assim, a gente não pode desistir, a gente não pode pensar de forma negativa, pensamento positivo sempre. E, galera, quem puder, tem amigos que estudam para concurso público, tem amigos que estudam para concurso público, fale sobre concurso público com as pessoas, fale com seus pais, com suas esposas, com filhos, sobre concurso público, porque é uma caminhada conjunto. Todo mundo acaba contribuindo para a sua aprovação, e pessoas que não contribuem, você acaba afastando, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar inicialmente. Já me apresentei, já apresentei o método 2.0. Eu vou ser o professor de Direito Administrativo e o professor de Direitos Humanos. Galera, pode contar comigo. Minhas redes sociais estão à disposição. Meu Instagram é o Wendel Alves, wendel.alves.18. Meu WhatsApp é 987527293. E quem quiser meu e-mail é wendel_direito@hotmail.com. Pode falar comigo a qualquer momento, manhã, tarde, noite, madrugada, sou acessível, respondo. Qualquer dúvida, pode falar comigo. Qualquer dúvida, pode falar com o professor Anderson. Qualquer dúvida, pode falar com o professor Ari Clenis. Então, galera, a gente está junto aqui para aprovação. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E o que a gente não puder fazer, vai fazer também, porque a gente está aqui junto, rumo à aprovação, tá bom? Turma, com relação à bibliografia. Primeira aula, a gente fala sobre a introdução ao estudo de direito administrativo. E, nessa introdução, a gente trata sobre a bibliografia. Professor, preciso ler livros para passar em concurso público? Depende. Depende. Por que eu falo depende? Tem assuntos que a gente acaba não compreendendo, a gente acaba sentindo dificuldade, tem matérias que a gente tem dificuldade, e a gente tem que focar nisso, tá bom? A gente tem que se autoavaliar. Por exemplo, se eu tiver algum ponto do resumo, da apostila, do material que você estude,
e você não consegue compreender, vá na doutrina. A doutrina vai lá explicar de forma detalhada, apresentar a posição majoritária, apresentar a posição minoritária, dizer o que o STF diz, dizer o que o STJ diz. Então, assim, a gente acaba utilizando a doutrina, galera, para alguns concursos, como, por exemplo, PM, bombeiro, agente, PRF, PF, a gente acaba utilizando a doutrina de forma complementar, tá bom? O material que vocês estudam, o caderno que vocês estudam, esse é o foco. Revisar esse caderno, esse material 1000 vezes, revisem, sempre mantenha a revisão. Eu falo com o professor Ari, falo com o professor Anderson, a gente conversa direto, a gente sempre mantém revisão, sempre mantém essas revisões e revisão do nosso material, tá bom? Então, a doutrina, a bibliografia que eu vou apresentar aqui, acaba sendo a bibliografia base, tá certo? Para complementar, tá bom? Se vocês forem fazer concurso para delegado de polícia, promotor de justiça, juiz, vocês vão com calma e vocês pegam a doutrina um pouco maior, tá bom? Para focar nessas carreiras. Mas se forem fazer concurso público para PM, bombeiro, guarda municipal, para PF, PRF, fiquem com o material de vocês que vocês já têm, fiquem com um resumo atualizado, uma sinopse atualizada. Cara, é importante demais ter material atualizado. Cuidado com os materiais atualizados. Fazer questões é importante demais. Faça questões, mas assim, cuidado para vocês não querem fazer questão antes de começar a entender o assunto e ficar no chutômetro, tá bom? A gente não está aqui para chutar, né, galera? A gente está aqui para aprender. Então, professor, quem o senhor indica? Quais são as referências que o senhor indica para complementar meu estudo? Maria Silva, Zinaldo de Pietro, para mim, é a obra que eu estudo para concurso público, carreira jurídica, para delegado, para promotor, para juiz. Essa é a obra principal. Celso Antônio Bandeira de Mello, obra excelente. José dos Santos Carvalho Filho, obra excepcional. Enis Lopes Meirelles, muito bom com relação ao conceito, inclusive o conceito de direito administrativo é um conceito que ela apresenta. Matheus Carvalho, manual muito bom para quem quer ter um livro direcionado a concurso público. Professor, só posso escolher esses? Não, você fique à vontade para escolher o que você quiser, o que você gostar, o que você aprender, porque a gente tem que focar nisso, galera, a gente tem que focar no aprendizado, tá bom? Então, se você tem outro livro que vocês estudam, outro material que vocês estudam, foca nele, porque esse material que vocês estão aprendendo, então tá ok, tá bom? Esse aqui é justamente um rol de apresentação de alguns materiais, de alguns livros que vocês podem comprar, vocês podem ler de forma complementar, tá bom? Por favor, não vão querer estudar Maria Silva, Zinaldo de Pietro, do início ao final. Não dá tempo, galera, não dá tempo. Concurso para PM, bombeiro, guarda municipal, guarda de trânsito, PF, PRF, não dá tempo para você estudar um livro desse, nem precisa estudar um livro desse. Vocês fazem só por complementação, tá bom? Maria Silva de Pietro acaba sendo um livro, né, muito abrangente, que acaba trazendo todos os pontos dos editais de carreira jurídica, editais de carreira jurídica. Professor, o que é que significa editais de carreira jurídica? Concursos de carreira jurídica como promotor, procurador, juiz, procurador da República. Esses sim são concursos que a gente precisa ler do início ao final de Pietro, tá bom? Concurso de PM, bombeiro militar, PF, PRF, vocês só vão ler o que vocês não conseguem compreender no material que vocês têm. Por exemplo, eu trago aqui um conceito e vocês ficam na dúvida, eu explico, vocês querem aprofundar, vocês vão e aprofundam, tá bom? Vocês vão aprofundar alguns conceitos, alguns institutos, para fins de base, inclusive de base sólida para a prova subjetiva. Alguns concursos têm prova subjetiva, então, assim, você citar Maria Silva, Zinaldo de Pietro, nossa, deve ser, o examinador deve ficar com lágrimas nos olhos, né? De saber o nível do candidato que você é, galera. E assim, concurso público passa quem tem mais preparação, galera. Concurso público passa quem é mais dedicado. Concurso público passa quem foca mesmo, tá bom? Então, assim, vocês não vão falar que são concurseiros por falar, vocês vão vivenciar ser concurseiro, tá certo? E esse é o livro que eu adoto para meus estudos, tá bom? Mas observação, é interessante também buscar
alguns livros específicos para concurso público, por exemplo, Matheus Carvalho. É um livro que trata da doutrina clássica com alguns pontos essenciais, faz uma análise da jurisprudência e apresenta uma linguagem didática, inclusive algumas tabelas, gráficos. Então, assim, tem materiais excelentes para concurso público, tem sinopses para concurso público, tem resumos para concurso público. Então, vocês têm muito material para estudar para concurso público, mas não vão querer estudar 3, 4 doutrinador para um concurso, tá bom? Pelo amor de Deus, não é assim. Vocês têm que fazer uma base, vocês têm que fazer um arcabouço, vocês têm que criar um material para vocês fazer revisão, e a revisão é periódica, tá bom? Material que envolve os principais conceitos, material que trata da jurisprudência, que apresente súmulas, princípios e também que trata da legislação, tá ok? Com base na legislação. Professor, estudar a legislação é essencial? Sim, é essencial, é imprescindível. Professor, eu estudo a legislação, mas eu durmo quando eu estou estudando. Calma, galera. É algo diferente. Então, assim, vocês vão sentir sono, vocês vão achar chato, mas depois de um tempo vocês vão ver que estudar legislação é muito tranquilo, muito de boa. Vocês vão sentir a necessidade de estudar várias vezes a legislação. Não existe Código de Direito Administrativo. Repito, não existe Código de Direito Administrativo. O que existe é legislações esparsas, leis específicas que tratam sobre alguns institutos, alguns temas, tá bom? Então, assim, comecem a estudar legislação, certo? Comecem a grifar, comecem a escrever. Professor, precisa comprar Vadimeco? Galera, Vadimeco não. Vocês podem ir no Google e botar Lei 812, Planalto, bota lá, clica no Google, baixa em PDF, vão ler. Professor, mas eu não gosto de ler no computador. Então imprime, velho. Imprime na lan house em casa, lê no papel. Não precisa comprar Vadimeco agora. Vocês precisam ter o hábito de estudar para concurso. Primeiro a gente vai no ritmo, né, galera? Tem que adquirir esse ritmo de estudar para concurso. E depois a gente vai focar no estudar as fontes de direito de forma mais ampla. Por exemplo, estudar a doutrina, estudar a legislação, estudar os princípios, estudar a jurisprudência. Inicialmente, vocês têm que ter contato e têm que adquirir o ritmo de estudo para concurso. Todos os dias estudar 2, 3, depois aumenta para 4, depois aumenta para 5, depois aumenta para 6. Professor, eu preciso estudar 10 horas para passar no concurso? Galera, nem tanto, né? Também, assim, vai com calma, tá certo? O que importa é a periodicidade, o que importa é a dedicação diária, tá bom? Não precisa você estudar um dia 20 horas, no outro dia você estudar nada. Então, assim, todo dia você estuda 3, 4 horas, tá bom. A longo prazo, isso é muito bom. E a gente está em pandemia, né, galera? Então, assim, muitos editais estão para abrir, muitos editais estão abrindo, mas, assim, a aplicação da prova é uma dificuldade, porque a gente visualiza o aumento da pandemia. Então, assim, mas o importante é estudar para concurso. E estudar antes do edital, excelente, galera, excelente. Vocês vão ver que vários amigos de vocês que passaram em concurso público estudaram antes do edital. Então, assim, quem estuda antes do edital já sai na frente. E quando sai do edital, intensifica o estudo. Então, assim, importante demais a gente ter essa visão, ter essa mente, tá bom? Legislação é essencial. Vocês podem baixar, estudar pelo computador, vocês podem estudar grifando, imprimir. Não sugiro comprar Vadimeco agora, não sugiro, tá bom? Mas aí tá, a legislação vocês têm que ler, tá certo? Professor, jurisprudência é importante? É necessário demais, dependendo do concurso que você for fazer. Por exemplo, se vocês forem fazer concurso Banca CESP para delegado, para promotor, para juiz, meu amigo, focar na legislação, focar na jurisprudência. Focar em jurisprudência. Lembrando que legislação, turma, cai em todo concurso, tá bom? Mais da metade dos concursos cobra legislação, texto de lei. Então, assim, leia demais a lei. Jurisprudência, alguns concursos cobram muito jurisprudência. Muito. E cobra súmula vinculante. Turma, uma tarefa de casa para vocês, estudar súmula vinculante. São mais de 50 súmulas. É muito rápido estudar, é bem prático. Então, assim, por favor, estudem as súmulas vinculantes. Tem também súmula do STJ, ou do STF e do STJ. Algumas súmulas, cuidado, porque algumas súmulas estão incompatíveis com o direito atual
e não foram canceladas. Então, assim, tem que fazer essa revisão, tem que fazer essa releitura, porém o STF, o STJ ainda não fez. E cabe a quem fazer isso, ao professor e à doutrina, realizar essa releitura. Então, assim, cuidado que algumas súmulas do STF, do STJ, estão incompatíveis com o direito posto, com o direito atual, porém não foram canceladas. É importante trazer estudo de repercussões gerais, importante demais, porque acabam sendo decididas pelo STF e acabam caindo em prova, tá bom? Então, assim, o estudo da jurisprudência é essencial e também tem, galera, jurisprudência consolidadas em teses pelo STJ, tá bom? Então, assim, a gente tem que estudar súmulas vinculantes, súmulas do STF, súmulas do STJ, repercussões gerais e jurisprudências consolidadas em teses do STJ, tá bom? É importante demais estudar, dependendo muito do concurso. Professor, eu vou fazer concurso para PM, não tem dizendo lá que cai jurisprudência. Eu preciso estudar. Galera, cuidado, porque assim, é necessário estudar de acordo com o edital, tá bom? Mas assim, tem temas, por exemplo, a gente vai falar sobre os princípios administrativos e tem vários reflexos jurisprudencial sobre os princípios. Inclusive, por exemplo, fazer greve. Quem trabalha na segurança pública pode fazer greve? É uma decisão do STF com base na Constituição. Então, é interessante a gente fazer já começar a focar no estudo da jurisprudência, porque é uma tendência a cobrar, tá bom? É uma tendência a cobrar em todos os concursos e por isso que a gente tem que ter esse cuidado. É melhor a gente pecar pelo excesso do que a gente acabar não estudando e cair na prova, né, galera? Então, assim, e quem já reprovou por uma questão, professor Ari, professor Anderson, estão aí como exemplos, sabe o quanto é triste reprovar por causa de uma questão. Resolver questões é essencial, fundamental, mas eu só acho necessário você fazer questões quando você tiver com base, né? Você já tiver com a bagagem, com a base. Porque se você for fazer questões inicialmente, você vai fazer o método chutômetro, você vai ficar chutando. Então, assim, primeiro vocês têm que ter contato com o conteúdo, aprender o conteúdo e fazer questões para fixar. Professor Barney, professor Bernardo Gonçalves, professor Evandro Moraes, professor Guilherme Souza Noite, professor Pedro Lenza, professor Anderson, professor Ari, professor Renato Brasileiro, professor, vários professores, né, na verdade, eles adotam e dizem que o método de resolver questões é um método muito eficiente para aprendizado. Porém, a gente só vai fazer esse aprendizado quando a gente tiver uma bagagem, tá bom? Então, assim, cuidado, para vocês não quererem, né, ir lá para a questão sem ser o conteúdo, sem saber o conteúdo e acaba fazendo chutar. Professor, mais de 10 eu errei, eu acertei duas no chute. Parabéns, você está indo bem no chute, né? Então, assim, interessante a gente primeiro fazer uma bagagem, depois a gente vai fazer questões, tá bom? Simulados do mesmo modo, galera. Faz o conteúdo, estuda todos os ciclos, estuda as disciplinas constitucional, administrativo, penal, processo penal, direitos humanos, tá bom? Estuda português, informática, raciocínio lógico, dependendo do concurso, estuda todos os assuntos editais, depois fazer simulados, tá bom? Simulados e questões. Antes de fazer isso, fazer simulado, galera, em algumas matérias é importante. Mas você fazer simulado geral, sem estudar, sem ter noção, sem ter contato com as várias disciplinas, você vai acabar só fazendo escutar. Então, assim, não é interessante, tá bom? Então, galera, em suma, a gente acaba visualizando os pilares, né, para estudar o direito administrativo e para fazer questões, tá bom? A gente também tem que colocar um outro pilar, que é o da revisão. Tem que fazer revisão periodicamente. É importante demais fazer revisão, tá certo? Então, assim, a gente sabe que o direito administrativo é um ramo do direito e ele apresenta uma fonte dos direitos. Quais são as fontes do direito administrativo? A doutrina, a lei sentido amplo, que também se traduz na legislação, jurisprudências do STF, do STJ, lembrar das súmulas vinculantes, lembrar das súmulas do STF, do STJ, lembrar também de resolver questões e, após fazer, né, estudar várias disciplinas ou todas as disciplinas do edital, vocês têm que fazer simulados, tá bom? É importante mais fazer simulado, galera. É com base nesses pilares, é com base nessa forma de estudar que a gente pode ser aprovado, que a gente vai ser aprovado e focar, galera, no pensamento positivo. Comece a estudar, viva a sensação de estudar, goste de estudar, porque assim,
Quanto mais você se sentir motivado para estudar para concurso público, melhor. Então, a motivação é muito importante, tá bom? A doutrina forma a estrutura da matéria, a legislação acaba sendo o pilar do direito administrativo, e a jurisprudência acaba pacificando as matérias que o STF e o STJ entram em contradição, que a doutrina diverge e o STF e o STJ vai lá e pacifica, e questões acabam servindo de treino. Então, é importante demais estudar a doutrina, legislação, jurisprudência. Foque também em súmulas vinculantes, súmulas do STF, súmulas do STJ, teses consolidadas do STJ, e fazer muitas questões e fazer muitos simulados. Então, essa é a introdução ao direito administrativo, essa é a metodologia para estudar direito administrativo. E, galera, vocês tiverem necessidade de fazer uma mentoria, vocês podem vir fazer mentoria com a gente também faz mentoria. Então, assim, se tiver com dificuldade de planejar estudos, venha conhecer a mentoria da gente, venha falar com o professor Ari, venha falar com o professor Anderson, pode falar comigo, eu sou acessível, pode falar comigo manhã, tarde, noite, madrugada, pode contar comigo, tá certo? Valeu aí, vamos para a próxima aula.